Boa tarde, criançada! Hoje nós vamos começar a parte das oficinas do nosso congresso infantil. Eu espero que estejam todos muito animados, porque a tia Cris está super animada. Bom, mas antes nós precisamos fazer a oração. Vamos pegar a mãozinha dos 5 dedinhos, fechar mais 5 dedinhos e fechar os olhinhos e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigada por mais esse dia. Obrigada por cada criança que está assistindo, que vai participar, Senhor, desta oficina. Obrigado por cada família, Senhor, que colocou sua criança na frente da tela, Pai Santo. Nos ajuda, nos capacita, Senhor, a entender a Tua palavra, a aprender mais de Ti, para que sejamos crianças obedientes a Ti. Nós te agradecemos, já te oramos em nome de Jesus. Amém. Agora a gente vai recapitular a história da criação do mundo, porque esse é o tema do nosso congresso, não é? Como Deus criou o mundo. E essa história encontra-se onde? No livro sagrado, na Bíblia. Essa história encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, onde tem o versículo 1 que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém, criançada? E aí, vamos recapitular como foi que Deus começou essa criação? Bom, no princípio, era tudo escuro. Era um abismo, tudo negro, não existia nada. Mas aí, Deus, Ele começou a criar este mundo. E como foi que Ele fez? No primeiro dia da criação, o Senhor viu que tudo estava escuro e Ele criou o dia e a noite. Criou o dia, né? Claro, na cor branca. E criou a noite escura. Esse foi o primeiro dia da criação. No segundo dia, Deus fez, eu preciso colocar mais algo colorido. E aí, ó o númerozinho 2, Deus criou os mares e Ele criou os céus. E aí começou a mudar e apareceu o colorido, não é, no mundo. Depois veio o terceiro dia, e aí Deus disse, vou colorir mais ainda. E aí, no terceiro dia, Deus criou as plantas, criou todos os vegetais, as flores, criou as plantas com frutos, as árvores, que colorem o nosso ambiente quando a gente sai na rua. E essa foi a criação maravilhosa de Deus. Depois veio o quarto dia. E no quarto dia, Deus criou o sol, não é? Para clarear o dia, criou a lua e as estrelas para clarear a nossa noite, para iluminar o céu que Ele já tinha criado. Depois veio o quinto dia. Quem se lembra, criançada, o que foi que Deus criou no quinto dia? Quem se lembra, porque a tia contou a historinha já para vocês. No quinto dia, Deus criou os peixinhos e todos os animais que vivem nas águas, os animais aquáticos. E aí, Ele criou as aves, todas as aves que voam, as aves que vivem na terra, Ele criou no quinto dia. E agora, o que foi que Ele criou no sexto dia? Quem está lembrado, vão respondendo aí, viu? Que eu sei que vocês estão sabendo. No sexto dia, Deus criou todos os demais animais que existem. Vamos dizer o nome dos animais? O gatinho, o cachorrinho, o jacaré. Eu sei que vocês sabem. Então, criou esses animais. Mas depois que Ele criou todos esses animais, Ele disse, está faltando algo perfeito na minha criação. O que será que foi que Deus criou? O que foi que faltava? O homem. Deus criou o homem. Como é o nome? Adão. Muito bem, vocês são muito espertos. E Deus, depois que criou Adão, Deus tirou a costela dele e criou quem?
A mulher, que foi Eva. E aí, Deus ficou muito contente com a sua criação. E ele teve que parar um momento e contemplar tudo que ele tinha criado. Porque tudo era maravilhoso aos olhos de Deus. E então, no 7º dia, que foi o último dia da criação, Deus simplesmente parou, repousou para contemplar toda a beleza da sua criação. E aí, relembramos direitinho toda a história da criação. Vocês estão aí bem afiados em tudo que a gente aprendeu, não tá? Agora, tia Cris vai fazer uma oficina com vocês, bem simples. Algo que vocês vão conseguir fazer com os materiais que vocês já têm em casa. E qual é a oficina? Nós iremos montar um livro sobre a criação do mundo. Não vai ser legal? Com esse livrinho em casa, vocês vão contar para o papai, para a mamãe, para o titio, para o vovô, para o adulto que estiver com vocês. Vocês vão contar, vocês mesmos olhando o livrinho, vão contar a história da criação. Então, vamos começar? Todo livrinho, ele tem que ter uma capa. Então, ele tem que ter a primeira folha. E a nossa primeira folha do livrinho, para as crianças que já conseguem copiar letrinhas, tá? As crianças que já conseguem copiar a letrinha, elas vão copiar o título que titia vai colocar aqui, tá certo? Elas vão copiar. As crianças que não sabem ainda copiar as letrinhas, então o adulto que estiver aí com vocês, ele vai ter que fazer de pontilhado o nome, que é o título do nosso livrinho, que é a criação. Então, o adulto, ele vai pontilhar para que a criança cubra esse pontilhado. Porque quem tem que fazer isso é a criança. O adulto só vai auxiliar a criança, tá certo? Mas, para aqueles que já sabem, que já têm o domínio e já conseguem copiar, então, eles vão copiar o título, como tia vai fazer aqui. Tia já colocou as letras e vai cobrir essas letras, tá? E vocês vão copiar com lápis grafite as letras e depois vão cobrir ou com hidrocor, ou com lápis cera, com lápis que vocês tiverem, ou com tinta guache, com o material que vocês tiverem em casa, tá? Então, tia vai começar a cobrir as letrinhas, tá bom? Então, tia vai cobrir primeiro a letrinha A. Então, tia colocou a letrinha A, né? Agora vai cobrir a palavra criação. Então, primeiro é a letrinha C. Pronto, nós agora já temos a capa do nosso livrinho da criação. A criação, né? Então, esse é o título do nosso livro. E agora, depois dessa capa, a gente vai ter a primeira página do livro. E a primeira página do livro vai representar o primeiro dia da criação. E vocês se lembram? O que foi que Deus criou nesse primeiro dia? No primeiro dia, Deus criou dia e noite. Então, nossa primeira página do livro é o nosso primeiro dia. Então, tia vai escrever aqui, tá? O primeiro dia. Então, a mesma coisa. As crianças que já podem copiar, elas vão copiar. E as que não podem copiar, que não sabem ainda, a mamãe ou o papai vai pontilhar primeiro dia e a criança vai cobrir. Então, nós temos o primeiro dia, né? Deus criou o dia e a noite. Nessa segunda página, a criança vai pintar com o giz cera
Tia pediu giz e cera já para isso e a criança vai pintar. Vai pintar toda a metade do papel ofício para simbolizar exatamente a noite. Então, nós concluímos a primeira página do nosso livrinho, que foi a formação do dia e da noite, concluindo o primeiro dia da criação. Agora nós vamos para o segundo dia. Quem se lembra, criançada? Quem se lembra o que foi que Deus fez no segundo dia? Quem se lembra o que foi que Ele fez no segundo dia da criação? No segundo dia, Deus criou o quê? Os mares. E aí a gente vai desenhar, tá? A gente vai fazer o desenho dos mares. E a criança pode pintar também, tá certo? Então, criou os mares e criou o que mais? Muito bem, criou os céus. Muito bem. Então, esse foi o segundo dia. Pronto, já concluímos a segunda página do nosso livrinho. Agora nós vamos para o terceiro dia. Quem se lembra o que foi que Deus criou no terceiro dia? Deus criou o que no terceiro dia, crianças? As plantas, as árvores. E agora a tia tinha pedido as figurinhas, não é? Então vocês vão pegar figurinhas de flores, de árvores que vocês tenham em casa e a gente vai colar. Tá certo? Mas antes da gente colar, a gente vai fazer o solo, porque Deus criou a terra nesse dia também, não é? Então a gente vai fazer o solo e depois a gente vai colar e vai desenhar as figuras das plantas. Então a gente fez o solo, a gente pode colocar uma grama nesse solo, não é? A criança vai desenhar do jeito que ela souber, tá? Isso é criação dela. Cada um tem sua criação e tudo fica bonito. Tia também não sabe desenhar direito, mas tia faz. Agora a gente vai colar duas figurinhas. Se você só tiver uma, coloca uma. Se tiver duas, coloca duas. A gente vai colar e depois a gente vai desenhar. Ó, a tia vai colocar essa florzinha aqui, tá certo? E vai colocar a figura dessa árvore também. E agora a gente vai também desenhar uma árvore.
Para não ficar só colando, né? Vamos fazer o desenho de uma árvore? Tia vai fazer o desenho e vocês vão ficar olhando. Quem nunca desenhou uma árvore vai tentar fazer com a tia, tá? A gente desenha o tronco da árvore. Depois a gente coloca as folhinhas que tem na árvore, bem simples. E se quiser ainda coloca uns frutinhos, tá? A gente pode fazer uma laranjeira, colocar as laranjas penduradas na árvore. Então esse foi o terceiro dia da criação. Criou o solo e criou os vegetais. Olha que a gente já está terminando o nosso livrinho. Agora vamos para o nosso quarto dia. E no quarto dia, Deus criou o quê? O sol. Então você vai fazer uma bola com o giz de cera amarelo, pintar dentro e puxar os tracinhos. Já fizemos o sol, é bem simples. Mas Deus também criou nesse dia a lua. O sol ele criou para iluminar o dia e a lua para clarear a noite. E além da lua para clarear a noite, ele também colocou o quê? Criou as estrelas. Então vamos tentar fazer uma estrelinha bem simples, tá? E aqui concluiu o quarto dia da criação, certo? Vão olhando direitinho, vão pedindo auxílio aí ao adulto e vocês vão conseguir fazer e vai ficar lindo o livrinho de vocês, com certeza. Nunca esquecer de colocar o dia, tá? Da criação, porque aí vai facilitar na hora de vocês contarem a historinha. E aí veio agora o quinto dia. E o que foi que Deus fez no quinto dia? Quem se lembra? Os animais que vivem onde? Nas águas. Então ele criou os peixinhos. E aí agora a gente vai desenhar novamente, tá? Os lagos, mares, os rios.
E agora tia vai colar 2 peixinhos, tá certo? E depois tia vai desenhar um peixinho. Mas ele não só criou os peixinhos. Quem se lembra mais o que foi que ele criou nesse dia, além dos peixinhos? O que foi que ele criou? As aves, muito bem. Agora a tia vai desenhar um peixinho, tá? Bem simples desenhar um peixinho. Quem já conhece a letra E, faz a letra E deitadinha. Quem não consegue, vai ver como é que a tia vai desenhar. A tia aprendeu o peixinho e quer ensinar para vocês também. Ó, faz a letra E deitada, tá? Puxa as perninhas dela. E aí faz a caudinha do peixe. Coloca dentro as escamas. Faz o olhinho e a boca do peixe. E aí depois só é pintar da cor que vocês quiserem, né? Porque os peixinhos têm de cores variadas. E agora a titia vai colar uma ave no céu. A ave que vocês tiverem aí, o pássaro que vocês tiverem, vocês vão colar também na folha de vocês. E esse foi o 5º dia da criação. E agora vamos para o 6º dia. O que foi que Deus criou no 6º dia? Muito bem, todos os demais animais. Mas teve uma coisa super importante que ele criou nesse dia também. Lembram-se o que foi? Titia tem 2 figuras aqui, um sapo e um lagarto, e é o que Titia vai colar. E vocês colam o animal que vocês tiverem aí, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi nesses dias que o Senhor o mundo fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi nesses dias que o Senhor o mundo fez. No 3º dia criou os vegetais, criou também a terra para a gente trabalhar. E no 4º dia ele criou os céus, a lua e as estrelas para nos iluminar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi nesses dias que o Senhor o mundo fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi nesses dias que o Senhor o mundo fez. E no 5º dia. Então, o 6º dia foram os animais. E o que é que está faltando nesse dia? O que foi de tão importante que Deus criou nesse dia? Muito bem, criou Adão e Eva. Mas aí a titia pediu para vocês separarem. A gente não vai colocar uma figura de qualquer homem, de qualquer mulher para representar Adão e Eva. Titia pediu para vocês separarem a foto da família de vocês, não é? Criou nossa família, e é essa foto da família que vocês vão colar aí. E tia já colocou a foto da família dela e vocês vão colocar a foto da família de vocês, concluindo o 6º dia da criação. E depois que ele criou tudo isso, o que foi que Deus fez? Ele foi contemplar a sua criação. E aí
foi o 7º dia, onde ele simplesmente contemplou. E aí a gente diz que Deus descansou neste 7º dia. E aí eu estou colocando pontilhado para aquelas crianças que não conseguem copiar, vão cobrir o pontilhado, tá certo? E para as crianças que já sabem, elas vão copiar a palavra e vão cobrir. Se tiverem hidrocor, pode cobrir de hidrocor. Se não tiver, cobre de lápis de cor, de giz de cera, de tinta guache, do que vocês tiverem em casa, tá? E aí tia vai cobrir. A letrinha D, né, da palavra descansou. Agora a letrinha E. A letrinha S. A letrinha C. A letrinha A. A letrinha N. O S novamente. A letrinha O e finalmente a letrinha U da palavra descansou. Pronto, e depois que Deus fez tudo isso? E aí, depois do mundo pronto, depois de tudo feito, Deus simplesmente Ele cuida de toda essa natureza para nós e Ele quer de nós que nós também cuidemos de toda essa natureza linda que Ele deixou. Então nós precisamos cuidar dessa natureza, porque Deus até hoje cuida de tudo e cuida de nós, né? Ele tem um imenso amor por nós. Agora vamos só juntar as folhinhas do nosso livro para colocar o nosso cordãozinho e ele ficar montado para vocês contarem a historinha na casa de vocês, para os coleguinhas, para a família de vocês, para os vizinhos, certo? Pronto, Titi agora juntou na ordem, né? Todas as folhinhas, começando pela capa, né? Do nosso livrinho. Agora a Titia vai fazer 2 furinhos aqui. Quem não tiver o perfurador em casa, pode pedir o adulto com a tesoura fazer os furinhos, para poder a gente colocar uma fitinha, um cordão, uma linha, o que vocês tiverem em casa, tá? Para ficar pronto o nosso livrinho. Titia faz uma dobra aqui no meio, para fazer a marcação, para com o perfurador ficar bem certinho os furinhos, tá? Pronto, tia tem essa linha aqui, é o que ela vai usar e o que vocês tiverem em casa, vocês podem usar, tá? Aí agora, ó, só é colocar o cordãozinho de um lado e do outro. Espera aí que tia tá complicado aqui para colocar o cordão, viu?
A gente pega a tesoura para ajudar. Pronto, tia, conseguiu colocar o cordão. Saiu o cordão. Pronto, foi difícil, né? Mas vocês vão fazer com mais facilidade, eu garanto. Aí, ó, dá um nozinho, dá um nozinho, dá um lacinho, pede o adulto para quem não souber fazer o lacinho, tá? E aí ficou pronto o nosso livrinho, não é? O nosso livrinho da criação. E aí vocês vão, ó, folheando o livrinho e vocês vão contando a historinha, tá certo? Gostaram do livrinho? E aí, todo mundo vai poder contar a historinha? E aí, criançada, beijos pra vocês, viu? Sim, outra coisa, quando vocês montarem o livrinho de vocês, vocês vão ter que tirar a foto desse livrinho até às 18 horas do sábado, tá? E tem que mandar para a tia Irene, tá? Para o WhatsApp de tia Irene, não esquecer, porque no domingo nós vamos estar mostrando todos os livrinhos que vocês fizeram, tá bom, criançada? Beijo da tia!